Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos do terceiro ano do Colégio Rotary. Meu nome é Vandilson, eu sou professor de vocês de História, né? Foi aí um contratempozinho para entrar em contato com vocês devido às dificuldades tecnológicas, mas a gente aqui está gravando um videozinho para tentar ter esse contato com vocês, né? De forma mais significativa. Então a gente vai trabalhar aí com a disciplina História. Eu passei algumas atividades para vocês lá no Classroom, né? Para que vocês acessem. A primeira atividade que eu passei foi uma atividade básica, né? Que demanda um conhecimento de vocês anterior ao terceiro ano. Vocês vão explicar na realidade para que serve a história. Então todo o conteúdo que você obteve durante esses anos de estudo, você vai me dizer em algumas linhas, 15 a 20 linhas, para que serve a história, né? A outra atividade foi como a história pode ajudar a explicar a nossa vida. Também, uma coisa está ligada à outra. A terceira, eu peguei um site, um link lá da internet, né, onde tem um conhecimento específico do terceiro ano do ensino médio, que é a República Velha, que vocês vão ler o conteúdo e fazer um resumo. Ok? Então, vou conversar um pouquinho sobre isso. O que é que a história, né? A história, na realidade, como disciplina, ela visa o quê? Um processo de mudança contínua na sociedade, né? Entender a história, compreender a história, nos torna-se indivíduos mais conscientes, mais, digamos, com condições de analisar o nosso presente e poder, digamos, tentar escolher caminhos para o nosso futuro. De forma bem simples, assim, a gente pode tentar compreender a história nesse sentido, né? Mas eu fiz a pergunta a vocês, né, para que serve a história, não foi isso? Então eu vou tentar aqui, em poucas palavras, explicar para vocês, né, a história, né, para que serve? Serve para entender o desenvolvimento das sociedades e dos valores, né, e dos valores da humanidade. Com ela, o historiador constrói e divulga conceitos e ideologias, né, com o intuito de promover, na realidade, uma melhora na vida das pessoas. Então vejam que pela definição assim bem básica, o que a história nos permite, né? Ela nos permite, na realidade, construir, né? Construir formas de pensamento, né? E uma visão mais ampla da realidade que nos cerca, né? Como a história é um processo, né? As coisas não acontecem da noite para o dia. O Brasil não se tornou o que ele é hoje através de uma simples mágica, né? Aquela varinha de condão do mágico, de sono, então abracadabra, nada disso. Foi um processo histórico que nos levou a essa situação que nós nos encontramos hoje, né? Por exemplo, gente, como as cidades brasileiras se tornaram tão desiguais, né? Poucas pessoas muito ricas e muitas pessoas muito pobres morando em favelas. Como é que isso foi se construído? Isso vem se construindo aos poucos, lá atrás, desde a nossa formação, quando separamos a Casa Grande da Senzala, né? Quando construímos um período histórico de 350 anos de escravidão, e colocou esse povo à escravidão, né? O povo negro. Quando essa escravidão acabou, o que foi que aconteceu com essa população, né? O que foi que aconteceu com a população negra? E aí viemos construindo, né? Colônia, Império, República, República Velha, República das Oligarquias, né? Que é dividido, República das Espadas e República da Oligarquia, a Nova República, o período entre a Nova República digamos, a tomada dos militares em 64, 20 anos de ditadura militar, e depois a reabertura em 1984 até os dias atuais.
Então veja que é um processo histórico, né? Ela não acontece da noite para o dia. Uma outra questão que eu coloquei para vocês foi como a história pode ajudar a explicar a nossa vida, a sua vida. O porquê de estamos aqui nessas condições, né? Tanto do nosso país, né? O nosso país, estado, cidade. É importante, na realidade, colocar, né, que não podemos mudar o passado. Nós não podemos. O passado, né? Então, mas o que acontece? A construção do saber, a construção do conhecimento, na realidade, para entender, né, através da história, né, o que levou a gente chegar a essa situação e de que forma, a partir de agora, nós podemos, a partir do presente, né, entender o que está acontecendo agora, para que a gente possa, como eu coloquei anteriormente, indicar melhores caminhos para a nossa vida. De que forma isso vai interferir no nosso cotidiano, na nossa casa, no nosso bairro, no bairro que você mora, nas pessoas que te rodeiam. Então a história, ela interfere diretamente no seu cotidiano, na sua casa. Como é que você entendeu, como é que seu bairro se formou, como é que essa população se formou, como é que ela foi constituída, né? E a história vem justamente aí. E a partir daí, o que é que você pode fazer como agente histórico? Você é um agente histórico, você que está aí do outro lado, você é um agente histórico, você pode transformar as coisas, você pode transformar o meio em que você vive. Basta que nós podemos conhecer o que aconteceu e o passado, tentar na realidade observar o que está a consequência desse passado em nosso presente, não é? E quais os caminhos, como eu falei, que pode indicar o caminho que a gente pode tomar para melhorar a nossa vida. Quem assistiu Alice no País das Maravilhas, filme de criança, mas extremamente filosófico, lembra que a Alice pergunta ao gato: que caminho eu devo seguir? Aí o gato responde: depende aonde você quer chegar. Então a pergunta que eu faço a vocês: onde vocês querem chegar? Né? Para onde vocês querem ir? Então a história, o conhecimento histórico, ela nos dá essa possibilidade de nós enxergarmos o todo e não a parte do processo. O todo é fundamental para a gente compreender de que forma esse todo influencia em nosso comportamento, em nossa vida, né? Na nossa história, no nosso cotidiano de vida, de que forma isso interfere em nossa vida particular e coletiva. Entenderam? Então, partindo dessas ideias aí, vocês vão construir o texto e aí nos devolver, né? Vocês vão devolver para aqui o nosso amigo aqui que está falando com vocês, para a gente tentar buscar ampliar o nosso conhecimento e construirmos juntos, né? A ideia, eu não sou o dono da verdade, e nós estamos aqui para construirmos juntos o conhecimento. Então, gente, essa é a história que vai nos permitir, quem sabe, desenvolver melhores possibilidades em um caminho mais, digamos, ou vários caminhos que podem nos proporcionar uma vida digna, uma vida de cidadão. A história nos permite sermos cidadãos na essência da palavra. Não esqueça disso. História é fundamental para o desenvolvimento do nosso processo atual, né, e futuro. Lembre-se o seguinte: não dá mais para aceitar que o Brasil seja o país do futuro. Ele tem que ser do presente. E para ser do presente depende da nossa atitude como cidadão. Né? Cidadania não é ficar sentado no sofá esperando que os políticos mudem. Nós temos que mudar. Lembre-se, nós somos seres históricos, agentes históricos, e podemos modificar essa realidade que nós estamos vivendo. Tá bom?
Um abraço para vocês, felicidade a todos.